Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Muita luz para você e muita luz também para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo e hoje é sexta-feira. É a sexta-feira forte na libertação total, no propósito do fogo consumidor do Deus vivo. Esse propósito, ele permaneceu, na sexta-feira, o propósito do fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus, o Deus vivo, ele é um fogo consumidor. E falando em fogo consumidor, eu quero pedir a você nesse momento que já prepare a garrafa com água, tá bom? Pega aí a garrafa com água, pega também o azeite, tá bom? Pega aí o azeite, pega peças de roupa, toalha de rosto, toalha de banho, pega também aí a fronha do travesseiro, pega também foto dos familiares, currículo de trabalho, currículo, carteira de trabalho, chave de casa, chave do carro, chave da moto. Deixa tudo aí separado para que nós possamos estar consagrando ao Senhor no finalzinho do clamor, tá bom? Eu já vou estar unindo a minha fé juntamente com a sua, nós já vamos nos unir pela fé, por isso eu peço você nesse momento, prepare todos os elementos dos quais eu te pedi para que separasse, Garrafa com água, azeite, tá bom? Azeite, se não tiver azeite pode ser óleo de cozinha, peças de roupa, fronha do travesseiro, tá bom? Toalha de rosto, deixa tudo separado aí, carteira de trabalho, currículo, chave de casa, chave do carro, chave da moto, deixa tudo separado para que nós possamos estar consagrando a Deus em nome de Jesus. Você que está me acompanhando pelo canal Denison Souza, pelo YouTube, se você não é inscrito no canal, tem a opção de você se inscrever no canal e também ativar o sininho. Aqui embaixo, você tem a opção de se inscrever no canal e de ativar o sininho, tá bom? Você que está me acompanhando, deixa aí nos comentários aí o seu nome e também o nome dos seus familiares também, caso você queira, para a oração, tá bom? Então é isso, você que está me acompanhando pelo YouTube, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal Denison Souza. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, porque isso é muito importante para que a plataforma venha recomendar esse vídeo para outras pessoas, assistirem. Então deixa aí o seu joinha, deixa o seu like. Você que está pelo Facebook tem a opção também de você me seguir, caso você não me siga, e ativar o sininho para que você receba notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook Denison Souza. Glória a Deus. Quero pedir nesse momento a você que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Compartilhe aí no mínimo com 12 pessoas. O número 12 é o número do reino de Deus. Então compartilhe aí. Compartilha pelo menos no mínimo com 12 pessoas. Jesus Cristo ele disse: "E é chegado a vós o reino de Deus." É chegado a vós. Ele disse, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Então, para que o reino de Deus chegue aos teus familiares, aos teus amigos, aos teus vizinhos, aos teus colegas de trabalho, me faz essa gentileza. Compartilhe esse vídeo com um número mínimo de 12 pessoas. Abençoe vidas e esteja certo que você será abençoado pelo Senhor por esse ato, por essa atitude, Então faça isso em nome de Jesus. É o que eu te peço nesse momento. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 12 pessoas. Pois bem, vamos nesse momento já entrar na presença de Deus com intrepidez, com ousadia, com toda a fé. Vamos partir para cima. Hoje é sexta-feira, hein? Sexta-feira você sabe, Sexta-feira há inúmeras pessoas, mesmo com o tempo chuvoso aqui no Rio de Janeiro, existem pessoas se preparando para ir nas encruzilhadas, nos cemitérios, na Mata Virgem, ou na mata, Ou seja, sexta-feira é o Dia Internacional
internacional de renovação, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. É na sexta-feira que as pessoas que servem às trevas buscam o quê? Buscam renovar os seus trabalhos. Então, se as trevas estão buscando, né, se os que são das trevas estão buscando auxílio, né, em Beelzebu, em Satanás, nas entidades, nos espíritos, nós que somos da luz vamos buscar o quê? Vamos buscar em quem? Nós vamos buscar em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você já percebeu que sexta-feira, né? Sexta-feira eu fico como? Mas sexta-feira é para ficar desse jeito mesmo. Sexta-feira, né? Sexta-feira é dia de libertação total. Sexta-feira é dia, sabe, como falam, né? O pessoal fala, né? Sangue nos olhos. Mas sangue nos olhos, nesse caso, é no sentido de revolta. De revolta. Né? Você precisa se revoltar. Você que está sofrendo aí, sofrendo no seu casamento, você que está sofrendo com uma enfermidade que talvez os médicos disseram que não tem cura, você que está sofrendo aí com depressão, com angústia, com ansiedade, com desejo de suicídio, com vontade de morrer, você que está sofrendo aí com visão de vultos, audição de vozes, quando vai dormir tem pesadelos, você que não consegue, sabe, você tem a sensação de que alguém está te perseguindo. Você tem a sensação quando você está andando na rua, parece que alguém está andando ali atrás de você, você olha para trás, você fica, sabe, com aquela neura de que alguém está ali te observando. Isso é opressão maligna. Isso é ataque do mal. Então eu quero unir a minha fé juntamente com a sua. Jesus Cristo, ele disse assim: o que 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. Deus, ele me levantou, né? E não só a mim, mas existem inúmeros homens e mulheres de Deus que foram levantados pelo Senhor Jesus para fazer esse trabalho. Que é o trabalho de libertação. Lembrando que trabalho de libertação não é especificamente para um pastor, para alguém que tem um título eclesiástico, não é isso. O trabalho de libertação é para todo aquele que crê, para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse: estes sinais, quais sinais? Expulsar demônios. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios. Então, expulsar demônios não é somente com pastores, com pessoas que têm um título, né, de pastor, não. Expulsar demônios é com todo aquele que crê em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Você crê no Senhor Jesus? Então, se você crê no Senhor Jesus, Jesus Cristo, ele disse, ele garante: estes sinais seguirão aos que crerem. Uma certa ocasião, chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, tem um homem que está expulsando demônios, curando os enfermos, mas ele não nos segue. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram isso, né? No caso foi João e Tiago, né? João e Tiago, né? Teve uma vez que eles chegaram e falaram assim: Senhor, mande descer fogo do céu para consumir os samaritanos, porque os samaritanos não queriam receber Jesus Cristo em Samaria. E aí Jesus Cristo, ele disse: de que espírito vós sois? Eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim salvar. Então, Tiago e João chegaram para Jesus e disseram: ó, Senhor, tem um homem expulsando demônios, curando os enfermos, mas ele não é da nossa panelinha, ele não é aqui da nossa denominação, ele não é aqui da nossa igreja, ele não anda conosco. Aí Jesus Cristo chegou para João e Tiago e disse assim: deixai-o, não o proibais, não o proíba de expulsar demônios, de curar os enfermos. Não o proíba, porque não há ninguém que expulse demônios, que cure os enfermos e em seguida fale mal de mim. Não há ninguém que expulse os demônios e cure os enfermos em meu nome
e em seguida fale mal de mim. Quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Você está entendendo? Jesus Cristo, ele falou, ó, deixa o rapaz expulsar demônios, deixa o rapaz curar os enfermos, expulsar os demônios e curar os enfermos em meu nome. Não importa se ele não anda no grupo de vocês. O importante é vocês saberem que ele não é um inimigo nosso. Quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, esse rapaz, esse homem aí, que vocês estão dizendo para eu proibir, aliás, que vocês disseram que, vocês chegaram para o rapaz e disseram, nós o proibamos. Não façam isso, não proíbam o rapaz de expulsar demônios e nem de curar os enfermos em meu nome, não. Ele não é contra mim, ele não é contra nós, ele é a favor de nós. Então, Jesus Cristo, ele deixou bem claro que qualquer pessoa que utiliza o nome dele, usa o nome dele com autoridade, com intrepidez, com ousadia, para expulsar demônios e para curar os enfermos, qualquer pessoa que usa o nome dele com autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos, está apto, está livre. Jesus Cristo, ele deu carta branca. Jesus Cristo, ele sabe, é ele que dá a liberação, é ele que liberou. Ele foi bem claro, estes sinais seguirão os que crerem. Então não tem essa, se é obreiro, se é diácono, se é presbítero, se é missionário, se é pastor. Você crê em Jesus Cristo? Tem demônios que estão atacando a sua vida profissional, financeira, empresarial, a sua vida física, emocional, está atacando o teu casamento, a tua família. Ou seja, há demônios que estão atacando a você ou atacando alguém da sua casa, da sua parentela ou do seu círculo de amizade. Então você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar o mal. Porque isso não é de uma classe especial. Não, isso não diz respeito. Isso não diz respeito a uma classe de pessoas especiais. Não, só os pastores podem expulsar demônios. Só os obreiros podem. Não. Você pode expulsar demônios. Você pode expulsar demônios. Você pode curar enfermos usando o nome de Jesus. Então nós vamos fazer isso agora. Nós vamos usar o nome. Mas nós vamos usar o nome de Jesus Cristo. Fé é assim, você determina e a coisa acontece. Eu vou determinar e a bênção vai acontecer, o milagre vai acontecer. Eu fui levantado por Jesus Cristo para determinar. Ele disse, em meu nome, vocês vão em meu nome, eis que eu vos envio em meu nome. Em meu nome eu vos envio. Então o Senhor, ele me enviou. Glória a Deus, o Senhor me enviou. Não só para ensinar, não só para ficar falando da palavra, mas ir para a prática, ficar só na teoria. Fé sem obras, ela é morta. Você sabe disso, né? Então, vamos nesse momento para a prática, vamos determinar. Então vamos lá, vamos para cima. Vamos para cima nesse momento. Preparou aí a garrafa com água? Preparou o azeite? Preparou peça de roupa? Preparou tudo aí? Então, vamos determinar agora, vamos botar por dentro da cara do diabo. É isso aí mesmo. Vamos dar um nocaute. Vamos nocautear o diabo agora, nesse momento. O diabo e seus demônios. Vamos nesse momento nos unir pela fé. Você não tem noção. Você que é crente, você que é cristão, se diz ser cristão, cristã, você não tem noção do poder que você tem. Tem tanta gente aí que está sendo pisoteado pelo diabo. Pisoteado. O diabo está sapateando na vida da pessoa. E a pessoa está, Deus sabe. E a pessoa não age de autoridade. Eu quero só falar aqui mais uma coisa antes da gente orar, antes da gente determinar. Existe uma cena de um filme chamado Quarto de Guerra. Eu sempre cito esse filme aqui. E hoje é sexta-feira, se você quer um filme para assistir, eu recomendo que você assista esse filme, Quarto de Guerra. Tem uma cena que a mulher, ela chega a falar com o diabo, ela fala com Satanás.
Tem gente que fica falando com Deus, mas olha só o que o Deus encarnado, Jesus é o Deus encarnado, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Olha só o que Jesus Cristo ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Se você crê em Jesus, então você tem que usar de autoridade, que nem a mulher do filme Quarto de Guerra. Ela usou de autoridade. E é isso que a gente vai fazer agora. É isso que eu queria falar. Sem mais rodeios, vamos partir para cima nesse momento. Permanece na live, permanece no vídeo e vamos determinar. Nesse momento, vamos determinar. Mesma distância. Está escrito na palavra, determinando tu algum negócio. Ser-te-á firme, e a luz você sabe, né? A luz é Jesus. Jesus é a luz deste mundo. Ele disse: aquele que me segue de maneira alguma andará em trevas, antes terá a luz da vida. Então vamos determinar nesta hora: Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus, Criador da terra, Deus vivo e Deus todo-poderoso. Ah, meu Pai, nesse momento nós nos unimos pela fé, para determinar. É o Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Foi Ele quem disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio no poder que há no nome, que está acima de todo nome. Eu creio no poder que há no nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu creio no poder do Senhor para chamar à existência o sobrenatural, para realizar milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor diz na sua palavra: fazei prova de mim, provai e vede que o Senhor é bom. Então, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu vou usar de autoridade nessa hora, porque o Senhor diz na sua palavra: esses sinais seguirão aos que crerem. Eu creio, essa mulher crê, esse homem crê, nós cremos. É um Deus, o Senhor é um Deus. O Senhor é o único Deus, o Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, o Deus que fez a lua, o sol, as estrelas, o Deus que criou todas as coisas. Então, o que é para o Senhor, meu Pai? Criar, chamar a existência para aquilo que essa mulher precisa, para que esse homem precisa. Então, meu Deus, em nome de Cristo, meu Pai, nós queremos nessa hora determinar. Tem gente que fala: determinar para Deus. Não é determinar para Deus, não, é determinar para o diabo, para Satanás, para os seus demônios. Quem são os demônios? São os espíritos malignos que querem destruir a tua casa, querem destruir a tua família, e querem te impedir de você realizar aquilo que vai glorificar e bendizer o nome do Senhor. Quem são os demônios? São a terça parte dos anjos que vieram com Lúcifer na rebelião que foi feita nos céus, que ocorreu nos céus. Então, entenda, abra a tua boca nessa hora, começa a determinar: Satanás, sai do meu caminho, desgraçado, maldito, sai do meu caminho, abandona o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, sai dos meus caminhos. Começa a determinar nessa hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, manda fogo nessa hora, meu Pai. Começa a enviar os teus anjos nesse momento, anjos com espadas desembanhadas, anjos com espadas flamejantes, anjos com espadas de fogo. Xerabassuri canta lá, bassolele canta lá mais. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que todos os espíritos, ó Pai,
e receberam ordem de Satanás para destruir a vida desse homem, para destruir a vida dessa mulher, para fazer com que essa pessoa viva uma situação de opróbrio, de vergonha, de vexame. Sai daí, Satanás! Sai daí, espírito maldito! É você mesmo que está causando essa confusão mental, é você mesmo que tem causado essa frieza, esse desânimo. Sai daí, sai da vida dessa mulher, sai da vida desse homem, sai da vida dos filhos, sai da vida do marido, da esposa, sai das finanças, sai da saúde. É você espírito maldito que está causando essa enfermidade, está causando esse mal-estar, está causando essa depressão, essa tristeza profunda. Sai daí! Sai daí, sai do lar dessa mulher, sai da vida dessa pessoa. Abandona esse lar. Sai do quarto, sai da sala, sai da cozinha, sai do banheiro, sai de todos os cômodos agora. Que o fogo de Deus agora vem queimar todos os demônios, todos os espíritos malignos, esse espírito que está aí na mente, alojado na mente. Sai daí, sai da mente do marido, sai da mente da esposa. Sofismo, fortalezas, caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus. Seja queimado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí do outro lado, começa a declarar: seja queimado agora, enfermidade, seja queimada a enfermidade, que do alto da cabeça à planta dos pés, onde tiver uma doença, uma enfermidade, um vírus, uma bactéria, um micróbio, seja na carne, no sangue, nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, na garganta, sim, no estômago, xarabassuri, canta lá mais, seja queimado agora esse vírus, essa bactéria, esse micróbio, seja queimado agora, queimado, que do alto da cabeça à planta dos pés, que haja perfeita saúde, em nome do Senhor Jesus, perfeita saúde, que haja perfeita saúde sobre a carne, sobre os ossos, sobre o sangue, sobre o sistema respiratório, nas artérias, nos ouvidos, na garganta, sim, nos olhos, na cabeça, essa enfermidade na cabeça, essa enfermidade que não fecha, essa enfermidade, essa ferida que não fecha, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai fechar agora, essa ferida vai fechar, essa ferida vai cicatrizar, essa ferida não vai permanecer, porque o poder de Deus toca nessa enfermidade, o poder de Deus toca nessa ferida e faz essa ferida cicatrizar. Ferida essa que não estava cicatrizando com medicamentos, com nada, mas a partir de hoje essa ferida ela fecha, porque está escrito na palavra do Senhor que Deus, ele é aquele que abre a ferida, mas é aquele que também fecha. Então fecha a ferida, meu Deus. Seja nesse momento curado, essa pessoa, meu Deus, que sofre com depressão, com angústia, com ansiedade, com uma tristeza profunda, com um desejo de morte, com um desejo de sumir, de desaparecer, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberto, seja liberta, seja livre de toda influência maligna, de toda influência do mal, seja liberto nessa hora da depressão, da angústia, da ansiedade, do desejo de morte, do desejo sim de sumir, de desaparecer, de ficar isolado, de ficar numa cama, em um leito, não querendo fazer nada, vivendo como um vegetal, vegetando. Seja nesse momento restaurado, seja restaurada na tua alma, no teu espírito, receba vida, em nome de Jesus, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Vai visita nessa hora aquela pessoa que sofre no casamento, na vida familiar, e no lugar de briga, de contenda, de discórdia, de separação, de ódio, de desunião, que haja o Espírito do Senhor, que haja o Espírito de Deus vivo. Onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, a abundância de paz, de alegria. Então que haja a tua paz, que haja a tua alegria, meu Pai, na vida amorosa, na vida familiar. Salva, meu Pai, todos da sua casa. Salva todos da casa dessa mulher, da casa desse homem. Livra essa pessoa, meu Pai, desse espírito do atraso, espírito de amarração,
Ah, mas o mundo está em crise. O mundo pode estar em crise, mas o reino de Deus jamais. O Senhor, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Então, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, julga a causa dessa pessoa, essa pessoa que tem uma causa na justiça, essa pessoa, meu Pai, que tem uma causa trabalhista, essa pessoa que espera por uma aposentadoria, essa pessoa, meu Pai, que espera ver, sim, a conclusão da obra da sua casa, essa pessoa que tem um negócio próprio, essa pessoa, meu Pai, que abriu recentemente um negócio, mas ela não consegue vender, em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de amarração, espírito que tranca os caminhos, espírito de inveja, espírito de miséria, sai daí, Satanás! Sai daí, espírito maldito, desgraçado! Em nome do Senhor Jesus, sai da vida profissional e financeira desta pessoa, esse espírito que se encontra nas mãos, espírito de maldição nas mãos. Que essa pessoa venha ter a tua bênção, a bênção da qual não acrescenta dores, que não traz desgosto, que haja prosperidade de Deus, a bênção do Senhor sobre o celeiro, sobre a dispensa dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Aquele que chegou aqui fraco, chegou nesse vídeo fraco, desanimado, sem força para orar, sem força para buscar a tua face, sem força para jejuar, sem força, meu Pai, para fazer a tua vontade, para renunciar às obras da carne. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou determinar agora todos os demônios do inferno, todos os espíritos malignos, todos os espíritos das trevas, sejam amarrados agora, e sejam esmagados pela mão poderosa do Deus vivo, e seja lançado no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar, meu Deus, do espírito que estava causando a frieza, o desânimo, causando, meu Pai, uma frieza profunda, uma grande frieza, essa pessoa que estava fria, muito fria, essa pessoa que estava apática, desanimada, cabisbaixa, pensando em desistir, pensando em retroceder, pensando em voltar para o mundo, pensando em andar segundo o curso desse mundo, que haja, meu Deus, no lugar do espírito do mal, que estava fazendo essa pessoa viver espiritualmente fria. Faz essa pessoa, meu Pai, receber nesse momento avivamento, que essa pessoa receba avivamento, que essa pessoa receba, meu Pai, fortalecimento espiritual, que a virtude, que o poder do Senhor seja sobre esse homem, sobre essa mulher, que a armadura de Deus seja sobre essa pessoa, que no término dessa oração, desse clamor, que ela se sinta revigorado. Faz, meu Deus, faz a tua obra nessa hora, que não venha cair por terra nenhuma das palavras que foram profetizadas a respeito desse homem, desta mulher, mas que o teu nome seja glorificado através de tudo que foi profetizado e determinado até aqui sobre a vida desta pessoa. Eu vou determinar nesta hora, meu Deus, coloca virtude, coloca unção, coloca poder na palma da minha mão direita, e quando eu estender a minha mão, que o teu poder se manifeste. Não importa, pode estar em Portugal, pode estar em Angola, em Moçambique, em Manaus, em São Paulo, aqui no Rio, pode estar em Minas, pode estar em Brasília, pode estar no Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Paraná, pode estar em Mato Grosso do Sul, pode estar em qualquer parte do Brasil e do mundo. Eu vou determinar, e quando eu determinar, meu Deus, será o Senhor determinando. E quando eu estender a minha mão, será a tua mão estendida sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. O Senhor fala na sua palavra, o Senhor falou para Ezequiel, profetiza. E quando ele profetizou, o Espírito acatou, o Espírito fez exatamente conforme o profeta declarou, conforme ele profetizou. Então eu digo agora, assim diz o Senhor, receba cura,
libertação, prosperidade, restauração, paz, alegria e salvação. Em nome de Jesus, receba e receba. Em nome de Jesus, ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, declare com toda a sua fé: eu creio, eu tomo posse do meu milagre, da minha bênção, da minha vitória, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então somente creia e tome posse. Vamos apresentar o azeite. Meu Deus, coloca virtude, coloca unção, coloca poder sobre o azeite. O azeite é símbolo do teu Santo Espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Está escrito que a unção, ela despedaça o jugo. Então que todo jugo do mal venha a ser despedaçado, venha a ser aniquilado, venha a ser destruído. Quando essa mulher, quando esse homem se utilizar do azeite que está sendo consagrado, é pela fé, e tão somente pela fé na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, e para a glória do teu nome, que nós consagramos o nosso azeite. Assim, meu Deus, nós consagramos ao Senhor em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos usar de autoridade nessa hora. Pega o azeite, coloca assim, na ponta do dedo. Dá um jeito aí de apoiar o teu celular em algum lugar. E você vai fazer o seguinte, com a mão direita. A direita representa o poder de Deus. Você vai fazer isso, vai colocar um pouquinho de azeite na ponta do teu dedo, o dedo da mão direita. Vamos consagrar nesse momento a mão direita, meu Deus. Coloca a virtude. Tá aqui, Vamos colocar a nossa confiança em Deus agora. Vai lá. Meu Deus, coloca a virtude. Repita essas palavras. Repete aí, repete. Eu falo e você repete. O que eu falar, você vai repetir. Repita, fale com muita, mas com muita fé. Meu Deus, coloca virtude, coloca poder, coloca o teu fogo na minha mão direita. E quando eu colocar a minha mão direita sobre o alto da minha cabeça, que seja a tua mão poderosa sobre mim, para me livrar de todos os males. Então, meu Deus, é pela fé. É pela fé nesse momento. É pela fé nesse instante. Glória a Deus, é pela fé. Declare, é pela fé, meu Pai, que eu consagro o Senhor a minha mão direita. Que quando eu colocar sobre o alto da minha cabeça, que seja a tua mão sobre mim, para me livrar, para me libertar, para me curar, para me dar salvação, para me dar vida abundante. Então eu consagro a minha mão direita e já creio pela fé, e tão somente pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Faz assim, coloca a ponta do dedo na testa e faz a seguinte declaração: se eu expulso os demônios, os espíritos malignos, os espíritos das trevas, se eu expulso o mal de todas as áreas da minha vida, se eu expulso o mal da vida dos meus familiares, dos da minha casa, então é chegado a mim o reino de Deus, reino de paz, reino de alegria e reino de justiça. Reino de paz, reino de alegria e reino de justiça. Agora coloca a sua mão sobre o alto da sua cabeça, como se você quisesse segurar a sua mão
essa mão aqui, ó, não é minha mão mais, é a mão de Deus aqui na terra. A tua mão direita sobre a tua cabeça é a mão de Deus. É Deus segurando a tua cabeça. Meu Deus, faça a seguinte declaração: que todo mal, em nome do Senhor Jesus, joga a mão para o alto e diga: sai! Vá para o abismo, vá para as trevas exteriores, e nunca mais volte. Em nome de Jesus. Mais uma vez, coloca a tua mão sobre o alto da tua cabeça. É a mão de Deus sobre a tua cabeça. E você vai fazer a seguinte declaração: que haja luz sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre todo o meu corpo, sobre todo o meu ser, em nome do Senhor Jesus. Agora você vai estender a tua mão, estende a tua mão em direção à minha mão, e você vai fazer a seguinte declaração. Você vai fazer assim, ó, estende a tua mão em direção à minha mão, e diga: e que o anjo do Senhor vá diante de mim e destrua todos os meus inimigos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fez essa declaração com toda a sua fé? Então o anjo de Deus, o anjo do Senhor, ele já foi adiante. O anjo de Deus já foi adiante. Todos os inimigos já foram abatidos pelo anjo do Senhor. Glória a Deus. Todos os teus inimigos já foram abatidos. Todos. Vamos apresentar a garrafa com água. Meu Deus, coloca virtude. Coloca unção. Coloca poder sobre a nossa água. Água se torne um santo remédio. É uma ordem, não é um pedido. É uma ordem. Deus, ele disse lá no início que haja e houve. Houve o quê? Houve luz. Então, que haja saúde. Que haja saúde. Que haja vida. Vida abundante. Que Jesus Cristo, ele me prometeu. Quando eu beber dessa água, nos meus ossos, na minha carne, no meu sangue, que vírus e bactérias, micróbios, doenças, enfermidades, males no corpo, na alma e no espírito, sejam expelidos, sejam destruídos pelo poder do Senhor. É pela fé, e tão somente pela fé, meu Pai, que nós consagramos ao Senhor a nossa água. Começa nesse momento a profetizar a respeito da tua água. A água não é um pedido, é uma ordem. Receba virtude, receba unção, receba poder. Se torne um santo remédio. Assim como o Senhor transformou água em vinho, seja transformada, receba virtude, unção e poder de Deus nesse momento. Assim, meu Deus, nós consagramos pela fé e tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Eu creio pela fé. Vamos beber da água? Vamos beber da água. Isso é um ato profético, tá, gente? Tudo é feito pela fé. Tudo é feito pela fé. Jesus transformou água em vinho, ele não pode transformar a sua água em um santo remédio? Claro que pode, acabou de transformar. Então vamos beber pela fé, vamos dar 3 goles, primeiramente em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora vamos nesse momento apresentar peças de roupa. Meu Pai, coloca virtude. Coloca, meu Deus, poder. Onde eu colocar essa toalha, meu Pai, demônios vão ser expelidos. Pessoas vão ser curadas. Pessoas vão ser libertas.
essa pessoa que está apresentando a fronha do travesseiro, a peça de roupa do seu filho, da sua filha, do seu esposo, do seu marido, que o Senhor venha colocar poder, que o poder do Senhor esteja sobre os elementos que estão sendo consagrados, peças de roupa, fronha, que o poder do Senhor esteja sobre esses elementos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pois bem, tão somente creia. Tão somente creia. Fé é assim. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou a lua, as estrelas, o sol, te criou, te gerou, te formou no ventre da tua mãe. E você vai ficar nessa de duvidar do Criador dos céus e da terra? Jesus Cristo, ele disse, foi-me dado o quê? Todo o poder nos céus e na terra. Interessante que Jesus Cristo, ele fez a declaração, né? E estes sinais seguirão os que crerem, expulsar demônios, curar os enfermos. Ou seja, o mesmo poder que ele teve quando esteve aqui na terra como homem, ele também nos delegou. Ele deu a mim, ele deu a você. Ele disse para os seus discípulos, eis que vos dou poder e autoridade. Pisareis em serpentes e escorpiões, e em toda a força do adversário. Então para de ficar tendo essa ideia de que você é um pobre coitado, uma pobre coitada. Coitado é do diabo. Aliás, coitado não, né? Coitado não. O diabo ele vai receber logo aquilo que ele tem, né? O que ele tem por merecer, né? Enfim, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para ele e para os seus anjos. Agora, quanto a mim, quanto a você, nós somos reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então entenda, você é uma pessoa poderosa em Deus. Não há nada que possa prevalecer contra você. O diabo atrapalha mesmo. Ele atrapalha. Esse é o papel dele. Ele atrapalha. Mas ele é um derrotado. Ele já perdeu a batalha. Aliás, ele já perdeu a guerra. Então, você que preparou aí também chave de casa, chave da moto, chave do carro, para que Deus possa te proteger quando você estiver dirigindo a sua moto, o seu carro, né? Para que você tenha o anjo do Senhor na porta da sua casa. Quando você colocar a chave da qual você consagrou da sua casa na porta da sua casa, o anjo do Senhor vai estar ali com uma espada flamejante, guardando a tua casa. Então, meu Deus, coloca a virtude, unção e poder sobre a chave do carro, sobre a chave da casa, sobre a chave da moto. Que haja proteção para os bens dessa pessoa. Que o Senhor venha guardar essa pessoa do laço de morte. Que o Senhor venha, meu Pai, fechar as sepulturas. Que o Senhor venha impedir, meu Deus, de toda ação do diabo contra a vida desse homem, contra a vida desta mulher, quando ela estiver dirigindo o seu carro, quando essa pessoa estiver na sua moto, quando essa pessoa, meu Pai, trancar a casa e for sair para trabalhar, que o Senhor venha colocar o teu anjo para guardar a casa dessa pessoa, ou quando ela estiver prestes a ir dormir, ou quando estiver dormindo, que o teu anjo venha guardar o lar dessa pessoa. Então consagra, meu Pai, consagra, abençoa a chave de casa, a chave do carro e a chave da moto. Abençoa também, meu Pai, as pessoas apresentadas por fotos, pessoas que estão apresentando currículo, carteira de trabalho. Abra a porta de emprego, meu Pai. Faz essa pessoa fechar contratos, faz essa pessoa ser próspera, bem-sucedida. Abençoa, meu Deus, a vida deste homem, desta mulher. Abençoe a vida de todos. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A você que chegou ainda agora, seja bem-vindo. Deus abençoe, a paz. Pois bem, vamos nesse momento para a palavra? Vamos lá, vamos para a palavra? Ou vamos de louvor? Vamos de louvor? Vamos de louvor? Vamos cantar aqui um louvor aqui. Em seguida nós vamos para a palavra, tá bom? Vamos de louvor nesse instante? Vamos de louvor nessa hora. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar. Ao erguer as minhas mãos, a muralha cairá.
Ao erguer as minhas mãos, o inimigo fugirá, pois a unção que está em mim é a unção de Jeová. Faz o inferno estremecer e o crente triunfar. Pode o surdo até ouvir, pode o mudo até gritar, e o milagre acontecer. Se você acreditar, sou profeta do Senhor. Essa ordem Deus me deu, pois a unção que está em mim é poder que move a mão de Deus. Sinta a unção de Deus, veja o mover. Seja sacudido pela força e o poder. Agora todo mal já não resistirá. Levante as mãos e adore, Deus está neste lugar. Sinta a unção de Deus, veja o mover. Seja sacudido pela força e o poder. Agora todo mal já não resistirá. Levante as mãos e adore, Deus está neste lugar. o profeta do Senhor. Sou profeta do Senhor, esta ordem Deus me deu, pois a unção que está em mim É poder que move a mão de Deus. Sinta A unção de Deus, veja o mover, seja sacudido. Seja sacudido pela força e o poder. Agora todo mal já não resistirá. Levante as mãos e adore, Deus está neste lugar. Sinta a unção de Deus, veja o mover. Seja sacudido pela força e o poder. Agora todo mal já não resistirá. Levante as mãos e adore, Deus está neste lugar. Adore, adore, exalte ao Rei dos Reis. Adore, exalte ao Rei dos Reis. Adore, exalte ao Rei dos Reis. Adore, exalte, sinta a presença de Deus aqui nesse lugar. Sinta a unção de Deus, veja o mover. Agora todo mal já não resistirá. Levante as mãos e adore, Deus está neste lugar. Sinta a unção de Deus, veja o mover. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra nesse instante. Peço a você, permaneça na live, permaneça no vídeo, pois é importante você ouvir a palavra. Glória a Deus. A fé vem, e vem por ouvir a palavra de Cristo, por ouvir a palavra de Deus. Então é importante você ouvir a palavra. É importante você ouvir a palavra para você permanecer, sabe o quê? Guardado, salvo, para que você permaneça, sabe, protegido contra as forças do mal. Jesus Cristo, ele disse que o espírito mau, ele sai, e quando ele volta com 7 espíritos piores do que ele. E aí, entrando na casa, né, se referindo à vida da pessoa, entrando na casa, encontra a casa limpa, adornada. Quem fez a limpeza? Quem arrumou a casa? O Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem limpa a casa. Jesus Cristo é quem limpa, arruma a vida de uma pessoa. Mas aí você precisa ocupar o espaço que está vazio. Não adianta uma casa estar varrida e adornada, mas vazia. Não adianta a casa estar varrida e arrumada, porém vazia. E como é que você faz com que o Espírito de Deus possa estar dentro de você? Por meio da palavra. Por meio da palavra.
Jesus é a palavra. Está escrito lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Você recebe Jesus Cristo dentro de você, é por meio da palavra. É por meio da palavra que você faz com que Jesus permaneça dentro de você. É pela palavra que ele entra e é pela palavra que ele permanece dentro da pessoa. Você está compreendendo o porquê de você precisa da palavra? Porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. Está escrito lá em Apocalipse: e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, por isso permaneça na live, permaneça no vídeo. Não faça isso aqui, ó. Não vire as costas para o Senhor Jesus. Não vire. Jesus Cristo, ele disse assim: aqueles que ouvirem as tuas palavras, ouvem as minhas palavras. Jesus Cristo, ele falou, né? Aqueles que te recebem, a mim me recebem. Aqueles que te rejeitam, a mim me rejeitam. Eu sou mensageiro do Senhor. E o Senhor, ele tem uma palavra para falar ao teu coração. Por isso, não rejeite a palavra, porque a palavra não é minha, mas a palavra é daquele que me enviou. Foi o Senhor Jesus Cristo quem me enviou, e você precisa ouvir a palavra nesse instante. Então, permaneça na live, permaneça no vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Livro de Romanos, ou carta, né? Carta aos Romanos, Romanos capítulo de número 11, é onde eu vou fazer a leitura da palavra, tá bom? Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos ler aqui a partir do versículo 17. Romanos capítulo 11, versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. E aí eu vou repetir, vou ler novamente esse versículo aqui, né? Romanos capítulo 11, versículo 20. Estás bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Mas o que? Teme. O apóstolo Paulo aqui ele está falando a respeito tanto dos judeus como também dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios, por exemplo, é eu e você. São os brasileiros, os japoneses, os americanos, os alemães, os gregos, os romanos, os ingleses, os italianos, né? Romano tem romano, romano é de Roma, né? Enfim, quem são os gentios? Os gentios são todas as nações. As nações das quais, né? São todas as nações, são todos os povos, além dos judeus. É todo aquele que não é judeu. Gentil é todo aquele que não é judeu. A palavra gentios significa nações. E Paulo está falando dos gentios e está falando dos judeus, aqui no capítulo 11. Ele está falando a respeito da salvação de Israel. Da salvação de Israel. E a palavra Israel quer dizer campeão de Deus, vencedor de Deus. Jacó, quando ele enfrentou o anjo, né? Jacó, quando lutou com o anjo, lá no vale de Jaboque,
Jacó, ele ficou a noite toda ali lutando com o anjo. E quando foi logo assim pela manhã, no início da manhã, no final da noite, né, no final da madrugada, para o início da manhã, diz a palavra que o anjo ele tocou na coxa, né, o anjo tocou na coxa de Jacó. Jacó ficou puxando da perna, né? E diz a palavra que o anjo do Senhor mudou, né? Deus, no caso ali, né? Ali foi uma teofania, foi a manifestação visível de Deus diante de Jacó. E Deus, ele mudou o nome de Jacó. Jacó significa trapaceiro, enganador, embusteiro. E Deus, ele mudou o nome de Jacó, que significa trapaceiro, embusteiro, enganador, trambiqueiro. Mudou o nome de Jacó para o nome Israel, que significa campeão de Deus, vencedor de Deus. O anjo chegou para Jacó e falou assim: lutastes com os homens, lutastes com Deus, e com os homens prevalecestes. Por isso não se chamarás mais Jacó, mas terás o teu nome mudado para Israel. Israel. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel significa campeão de Deus, vencedor de Deus, príncipe de Deus. E aqui no capítulo 11 de Romanos está falando a respeito da salvação de Israel. Está falando a respeito da salvação de Israel. Está falando a respeito dos gentios e está falando também a respeito dos judeus. E aqui Paulo está dizendo aqui no versículo de número 20, eu vou ler novamente. Romanos capítulo 11, versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Quem foram quebrados? Os judeus. Os judeus, eles foram quebrados. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé. Aqui Paulo está falando com os romanos. Vocês estão de pé. Vocês estão de pé. Pela sua incredulidade foram quebrados. Quem? Os judeus. E tu estás em pé pela fé. Isso falando, né? Paulo falando com os romanos. E tu estás em pé pela fé. Então, olha só que Paulo fala. Então, não te ensoberbeças. Ou seja, não fique soberbo, não se ache melhor do que fulano, do que beltrano, do que ciclano. Porque hoje você é uma pessoa de Deus. Não se ensoberbeça, não seja nariz em pé, não seja arrogante, não seja prepotente, altivo, cheio de pompa, cheio de orgulho. Não sejas. Não seja orgulhoso, não seja soberbo, mas teme. Aí ele fala aqui no versículo de número 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, não poupou os judeus, teme que não te poupe a ti também. Ou seja, tenha temor com Deus, tenha temor. Então Paulo está falando a respeito dessa questão, né? Da questão dos judeus terem sido quebrados, né? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Você sabe, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus se não houver fé. E aí Paulo ele fala, tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças. Não seja orgulhoso, não seja prepotente, não seja arrogante, não seja altivo, não seja alguém de nariz em pé. Não ache que você é melhor do que fulano e beltrano porque agora você é de Deus, agora você não. Porque eu sou evangélico. Porque eu sou pastor. Porque eu sou presbítero. Porque eu sou obreiro. Porque eu sou isso. Porque eu sou apóstolo. Porque eu sou enfim, não se ensoberbeça. Não seja orgulhoso, não seja prepotente, não seja arrogante, não seja altivo. Ao contrário de tudo isso, seja o quê? Seja humilde. A Bíblia fala que a humildade antecede
a honra. Quer continuar sendo honrado por Deus? Então seja humilde, não se soberbeça. Tema a Deus. Seja temeroso. É isso que Paulo está falando aqui com os romanos, né? Que ele falou com os romanos. Foi o que o Espírito Santo falou com os romanos, que Deus falou com os romanos através do apóstolo Paulo, e é o que o Senhor está falando comigo e contigo também. Não se ensoberbeça, teme. Teme a quem? Teme a Deus. O Senhor ele vai falar contigo mais ainda por meio desta palavra, mas eu quero nesse momento que você coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração, se possível, e repita as palavras que eu vou dizer, mas repita com muita fé, desejando muito que Deus venha falar ao teu coração. Então repita as palavras que eu vou dizer neste momento. Eu falo e você repete as palavras. Ore assim dizendo: meu Deus e meu Pai, fala comigo e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua santa e poderosa palavra. Faça-me entrar, Senhor, no teu descanso e receber de ti a tua paz. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Repetiu essas palavras crendo que Deus vai falar contigo? Que o Senhor ele vai usar o mensageiro, que ele vai usar o profeta, que ele vai usar o seu anjo para falar contigo? Então permaneça em espírito de oração e deixa eu orar. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada, meu Pai. E eu quero, meu Deus, que o Senhor venha com o teu espírito, com um espírito de revelação, e que o Senhor venha me usar, meu Deus, como teu profeta, como teu anjo, como teu mensageiro. Que o Senhor faça com que a tua palavra venha de encontro a nós e venha produzir o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e, acima de tudo, trazendo sobre nós salvação. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos que por meio da ministração da sua palavra, o Senhor já opera com sinais, prodígios e maravilhas, mostrando de fato quem verdadeiramente o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a expressa imagem do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o autor e consumador da nossa fé, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus vivo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga fala comigo sim. Fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. Fala comigo. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Livro de Romanos. Romanos capítulo 11. Paulo está falando com os romanos, né? É evidente, é fato, né? Se a carta é aos romanos, e ele está falando aqui com os romanos a respeito da severidade de Deus. Por exemplo, aqui no versículo 21, ele fala: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também? Versículo 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, olha só, Paulo está falando da bondade e da severidade de Deus. Deus é bom? Deus é amor? Sim, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus também é fogo consumidor. Deus também ele abate, ele exalta? Exalta, mas ele também abate. Deus ele também julga. Ele julga e ele dá a sentença. E a sentença ela pode ser favorável, pode ser nada favorável para uma pessoa. E Paulo está falando aqui
Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. A severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Ele fala aqui, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade. Olha só, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Por quê? Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, veja só, Deus, ele é bondade, mas ele também é severidade. Pelo menos é o Deus que Paulo pregou. Paulo pregou para os romanos que Deus tanto é bondade como severidade. E Paulo ele fala, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Para aqueles que caíram, para com os que caíram, severidade. Severidade. Mas para contigo, benignidade, benignidade. Aí ele fala, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Então, veja só, há uma condicional para que você tenha de Deus a bondade. Você quer o quê? Você quer a bondade ou você quer a severidade de Deus? A bondade de Deus é para quem se mantém ligado a Ele, fiel a Ele. E a severidade de Deus para quem é infiel a Ele. Você está compreendendo essa palavra? Para quem é fiel, bondade. Para quem é infiel a Deus, severidade. E também eles, diz o versículo 23, estou em Romanos capítulo 11, versículo 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, olha só, escute com atenção. Se não permanecerem na incredulidade, serão o quê? Serão enxertados. Então, se a pessoa ela não permanece na incredulidade, então ela é enxertada, ou seja, então ela passa a ser alguém pertencente a quem? Ao reino de Deus. Lembrando que o verdadeiro Israel de Deus não é a nação de Israel. O Israel de Deus é espiritual. Paulo vai falar a respeito disso, que o Israel de Deus é espiritual. E uma vez que a pessoa ela sai da incredulidade e passa a viver pela fé, e a pessoa ela prova que ela vive pela fé, é quando ela é fiel a Deus, quando ela se submete a Deus, quando ela obedece ao Senhor. Então Paulo está falando aqui sobre a severidade de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a severidade de Deus. E Paulo ele fala, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Por quê? Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então você que está aí afastada dos caminhos do Senhor, se você deixar de ser incrédulo, quando a pessoa ela prova que ela está sendo incrédula? Quando ela está sendo desobediente a Deus. Jesus Cristo ele disse que o espírito mau ele sai, e quando ele volta com 7 espíritos piores, e quando encontra a casa o quê? Varrida e adornada, porém vazia. Então não adianta a pessoa receber oração de libertação, não adianta a pessoa ela receber do Senhor, um benefício, não adianta a pessoa ela pedir, Senhor, age com bondade ao meu respeito, me abençoa. Aí tá, Deus vai e abençoa a pessoa.
o demônio ele sai. O espírito que estava agindo no casamento, na vida profissional, ou na vida financeira, ou na saúde, ou na vida emocional, né? A pessoa estava com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio, com vontade de morrer. A pessoa estava, sabe, espiritualmente para baixo, fria, no pó. O demônio saiu, certo? Saiu. Jesus ele fez a limpeza. Jesus ele fez com que, né, as coisas fossem arrumadas. Né? Jesus ele foi e arrumou a vida da pessoa, ajeitou a vida da pessoa. Mas o que adianta estar com a casa varrida e adornada, mas está, né, porém, com a casa vazia? A casa não pode estar vazia. Não pode. A pessoa precisa ocupar o quê? A casa com o Senhor Jesus. E a pessoa ela prova que tem o Senhor Jesus dentro dela, a pessoa ela prova que tem o Espírito de Deus dentro dela, é o quê? Pelos seus frutos, pelas obras, pelas atitudes, pelas suas ações. Então a palavra está dizendo aqui, ó, se não permanecerem na incredulidade, por exemplo, a pessoa que anda nas obras da carne. As obras da carne são essas aqui, ó. Eu vou ler aqui para você. Eu sei que tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. O que são as obras da carne? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, reveladas, as quais são adultério. O que é viver na incredulidade? É isso aqui, ó. É viver nas obras da carne. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e grotonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, viver na incredulidade é isso. E aí Paulo ele está dizendo, voltando em Romanos capítulo 11, versículo de número 23, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se não permanecerem na carne, fazendo a sua própria vontade, fazendo a vontade do diabo, porque quem vive nas obras da carne, na verdade está fazendo a vontade de quem? De Deus? Está fazendo a vontade do diabo. E aí Paulo ele fala, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se não permanecerem nas obras da carne, serão enxertados. Por quê? Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então você que estava afastado dos caminhos do Senhor, desviado, essa é a oportunidade de você voltar para Jesus, essa é a oportunidade de você se reconciliar com Deus, essa é a oportunidade de você o quê? Deixar a incredulidade. Porque a pessoa ela prova que está sendo incrédula ou sendo da fé por meio do quê? Por meio das suas obras, por meio do seu estilo de vida. Se você é de Deus, se você não é um incrédulo, porque, por exemplo, a palavra ímpio significa incrédulo, significa aquele que não acredita, por exemplo, na palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu creio na palavra de Deus. Pode até crer na palavra, mas não está andando na palavra, não está se submetendo à palavra. Não adianta, não tem jeito, não tem para onde você correr. Ou você se submete à palavra, ou você se submete ao Senhor, ou você busca renunciar às obras da carne para poder ter comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, e no final de tudo você obter do Senhor salvação, ou então, infelizmente, o teu destino será o lago de fogo e enxofre. Se eu, por exemplo, eu estou na fé, se eu, de uma hora para outra, eu começar a andar nas obras da carne, eu vou ser arrancado do reino, eu vou ser colocado para fora do reino. O que a palavra está dizendo aqui, ó. Está dizendo aqui. A palavra diz aqui, deixa eu ler aqui o versículo 22 novamente. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. Ou seja, eu tenho que permanecer. Não existe essa história de uma vez salvo para sempre. Eu preciso o quê? Permanecer. Eu preciso o quê? Eu preciso perseverar.
Porque quem não perseverar até o fim não será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu tenho que permanecer. Então está dizendo aqui, ó, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também, tu serás cortado. Ou seja, se você não permanecer firme na fé, você vai ser cortado. Se eu não permanecer na fé, eu vou ser cortado. Eu vou ser lançado fora. Jesus ele fala lá no Evangelho de João, eu quero ler aqui para você, Evangelho de João, capítulo de número 15. Olha o que diz aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 15, Jesus Cristo falando, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, por isso que eu falei, né? Antes de começar a mensagem, eu falei, permaneça para ouvir a palavra. Porque é pela palavra que você é limpo. É pela palavra que todo resquício, sabe o que é resquício? Resto de sujeira. É por meio da palavra que a sujeira, o restinho de sujeira é lançado fora. É removido do teu coração, é removido da tua alma. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim. Jesus Cristo falando, estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Aí Jesus ele fala aqui, ó, no versículo 6, né? Estou em João capítulo 15, versículo 6. Ele diz aqui, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Ou seja, se a pessoa ela vive na incredulidade, e a pessoa ela prova que ela está vivendo na incredulidade quando ela anda o quê? Nas obras da carne. Quando a pessoa ela faz coisas que estão relacionadas às obras da carne. Então o Senhor Jesus ele fala aqui, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. A pessoa fica com a vida seca. Você está vendo aí o que ocorre, o que acontece quando a pessoa ela vive na incredulidade? A pessoa que é incrédula, ela tem uma vida seca. Ela tem uma vida seca. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem, os colhem, e lançam no fogo e ardem. Ou seja, a pessoa vai ser lançada no fogo. E a Bíblia fala, a palavra fala. Jesus Cristo foi quem disse. E o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano. O inferno não foi preparado para mim e para você. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, a pessoa que vive na incredulidade, a pessoa ela vai ter esse triste fim de ser lançado o quê? No fogo. Aí Jesus Cristo ele fala aqui, ó, João capítulo 15, versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Está vendo? A pessoa se torna discípula, ou é discípula de Jesus Cristo, quando ela está o quê? Quando a pessoa está ligada a quem? A Jesus Cristo, a videira verdadeira. Então, voltando para Romanos capítulo 11, versículo de número 22, na parte final. Se permaneceres na sua benignidade,
de outra maneira também tu serás cortado. Né? Aí fala aqui, né? Mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Ou seja, os judeus, eles foram cortados. Os ramos, né? Os ramos verdadeiros, né? O que Paulo tá falando aqui, né? Que os gentios, ele fala aqui mais acima, né? No versículo 17. Ele fala aqui, ó. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, ou seja, Paulo ele fala que os gentios são quem? Quem são eles? Eles são oliveira brava. E tu sendo oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles. Paulo está dizendo que os gentios que se converteram a Cristo foram enxertados no lugar dos judeus que rejeitaram a Cristo. Porque a palavra diz, né? Vieram para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus ele veio primeiramente para os judeus, mas os judeus não o receberam. Não receberam Jesus, mas vão receber o anticristo. E não falta muito não, tá? Não demora muito não, para o anticristo aparecer em cena. Não demora muito não. E aí eles vão receber o anticristo. Jesus Cristo ele disse, né? Eu vim no nome do meu Pai e não me recebestes. Mas terá um que virá no seu próprio nome e vós o recebereis. Então Jesus ele veio no nome do Pai e os judeus não os receberam. E aí o anticristo ele vai vir no seu próprio nome. Ele não vai vir no nome de Deus, porque a palavra diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai se opor a Deus. Ele vai se opor aos cristãos. Ele vai se opor, aliás, ele vai se opor a tudo que está relacionado a Deus. Ele vai se declarar Deus na terra. Então, os judeus vão receber. Os judeus vão receber o anticristo. Não receberam Jesus, mas vão receber o anticristo. Então, Paulo ele fala, o apóstolo Paulo ele diz aqui. Ele fala, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, se referindo aos gentios, né? Sendo oliveira brava, e tu sendo oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles, é feito participante da raiz. Quem é a raiz, hein? A raiz é Jesus. Jesus Cristo ele é a raiz de Davi. Jesus é a raiz. Jesus é o começo, mas ele também é o fim. Ele é o alfa e ele é também o ômega. Jesus é a raiz. Jesus é o começo. Ele é o começo, mas ele também é o fim. E feito participante da raiz. Raiz quer dizer base. E Jesus é a base. Jesus é o alicerce. E feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. Ou seja, não fique achando que você é melhor do que o judeu. Não fique achando. Tem crente aí que se acha mais do que... Pelo amor de Deus, não faz isso. Não se considere melhor do que os judeus, ou quem quer que seja. Não se considere melhor do que os judeus, não se considere melhor do que o espírita, tá? Não se considere melhor do que o budista, ou fulano. Enfim, não se considere melhor. Tenha humildade, seja humilde, baixa a tua bola, né? Baixemos a nossa bola. Porque se porventura eu também, né, Senhor? Se eu porventura eu estou querendo, se eu fui, né? Se em algum momento eu tentei ser, né? Que o Senhor venha perdoar. Me perdoar por tal atitude. Então entenda, eu e você, nós não podemos nos submeter, achar que somos, né? Os reis da cocada preta, achar que tem um rei na barriga. Não, pelo amor de Deus. Nós fomos chamados para servir, nós somos servos. Tem gente que enche a boca. Ah, eu sou pastor fulano de tal. Eu não estou nem aí para nome, nomenclatura. Ah, pastor deles. Se quiser me chamar de irmão, me chama. Até porque antes de eu ser pastor, eu sou irmão, né? Eu tenho que ser irmão. Antes de ser pastor, eu tenho que ser irmão. Lembrando que pastor
Pastor significa aquele que alimenta, aquele que dá a comida. Jesus Cristo ele fala que nós fomos chamados para sermos mordomos. O que o mordomo ele faz? O mordomo ele é dono de alguma coisa? O mordomo ele é dono de alguma coisa? O mordomo, na verdade, ele só recebe a incumbência, a missão de cuidar de algo que não é dele. Então, eu não posso me ensoberbecer, eu não posso me vangloriar, eu não posso me enaltecer. Eu tenho que procurar ser humilde. Então, Paulo ele diz aqui, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. A raiz é Jesus. Não é Jesus que depende de você, é você que depende de Jesus. Não é eu, não é você, não somos nós que estamos acima de Jesus ou de quem quer que seja. É claro que conscientemente, ninguém vai falar isso, eu estou acima de Jesus. Mas as atitudes mostram quando a pessoa ela está sendo humilde ou não. Então Paulo está falando, Paulo está dizendo aqui, o Espírito de Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo e falando também aos nossos corações. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, nós dependemos do Senhor Jesus e não o contrário. Não é Jesus que depende de nós. Se eu não pregar, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, coitado de Jesus, coitado é de mim, coitado de você. Como Paulo fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai é sinônimo de dor. Ai. A chibata logo vem, a cintada santa, Você está entendendo? É você que depende de Jesus. É eu que dependo de Jesus. É nós que dependemos de Jesus. Não é o contrário, não. Nós que dependemos do Senhor e não o Senhor que depende de nós. Então, menos. É isso que o Senhor está falando conosco aqui por meio dessa palavra aqui, Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Ou seja, os judeus rejeitaram a Cristo, e por terem rejeitado a Cristo, os gentios passaram a ter a oportunidade o quê? De receberem a Cristo. Aí diz aqui, Romanos capítulo 11, versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Você está vendo o que a incredulidade ela faz? A incredulidade ela faz com que a gente seja quebrado. A incredulidade ela faz com que a gente seja o quê? A incredulidade faz com que a gente seja quebrado. Por isso que tem gente aí quebrando no casamento, quebrando na vida profissional, quebrando na saúde, quebrando na vida espiritual. Por isso que tem gente aí que está quebrando, está sendo quebrado. Por quê? Por causa da incredulidade. Aí Paulo ele fala aqui, Paulo ele diz aqui, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. É pela fé que você permanece de pé. É pela fé. E só tem uma forma de você se manter na fé. É pela palavra que você permanece pela fé. É pela palavra. Por isso que você precisa se alimentar e muito, E muito pela palavra. Está escrito lá no livro de Salmos, Salmos de número 1, meditando na lei do Senhor dia e noite, manhã e noite, pelo menos no mínimo, 2 vezes por dia. Você precisa meditar na palavra, você precisa se alimentar da palavra. Ou você acha que Deus ele deixou essa palavra, esse livro a troco de nada, à toa? Foi à toa que Deus fez com que esse livro existisse? Não. Deus, o Senhor, ele já deixou a Bíblia exatamente para essa finalidade, para que nós possamos nos alimentar.
por meio da sua palavra, para que nós possamos ter um espírito inabalável, um espírito imbatível, um espírito, de vencedor, porque a palavra Israel quer dizer vencedor, campeão de Deus. Então você que quer ser campeão, você que quer ser vencedor, você que quer ser vencedora, você precisa da palavra, para que você permaneça o quê? De pé. E tu estás em pé pela fé, e a fé vem pela palavra. E uma vez que você tem fé, você consegue se permanecer o quê? De pé. Consegue permanecer de pé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Tem que temer a Deus. Se a pessoa, por exemplo, se ela não lê a palavra pela manhã, não lê a palavra à noite, se a pessoa, ela por exemplo, não vai para a oração, não vai para o jejum, se a pessoa ela não fica fugindo das coisas erradas, por exemplo, pela internet tem muitas coisas que prejudicam, tem muitas coisas que influencia para o mal em relação à nossa fé, que prejudica a nossa fé, que prejudica a nossa comunhão para com Deus. E aí o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Fugir, sair fora. Você está entendendo? Filho, não é só a internet não, mas na internet de um modo geral, filmes, séries. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente para ouvir. A Bíblia fala, está escrito na palavra, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando é que a pessoa ela prova que ela é da fé e quando a pessoa ela prova que é incrédula? A pessoa ela prova que é da fé quando ela vai para a palavra, quando ela medita na palavra, quando ela ora, quando ela jejua, quando ela se consagra, quando ela foge das coisas erradas. Quando a pessoa ela faz isso, quando a pessoa ela tem esse estilo de vida, ela está provando que ela é da fé. Porque a fé sem obras ela é morta. Então, se você ora, então você está provando que você tem fé. Se você medita na palavra manhã e noite, então você está provando que você tem fé. Se você ora pelas madrugadas, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, e além de orar, você também vigia, opa, isso aqui é errado, você se afasta, você sai fora, você está provando que você é uma pessoa de fé. Agora, quando você não ora, quando você não jejua, quando você não se afasta de coisas erradas, quando você para de andar com quem você não deve andar, quando você para de conversar com quem você não deve conversar, quando você se afasta de más companhias, porque é necessário, para você se conservar na fé, é necessário. É necessário você guardar a fé, é necessário você, entendeu? Mas quando você não ora, não jejua, não se afasta de coisas erradas, você está provando que você é incrédulo. Provando que você está provando que é uma pessoa o quê? Incrédula. E Paulo ele está dizendo aqui, a palavra está dizendo aqui. Está bem, pela sua incredulidade foram o quê? Quebrados. E tu estás em pé pela fé. Pela fé. Estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio, ou seja, o começo. A palavra começo ou a palavra princípio significa, sabe o quê? Raiz. Ou raiz significa princípio, começo. Então, quando a palavra fala que o temor é o começo, o temor o temor ao Senhor é o princípio, é o começo. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, o temor ao Senhor é a base. O temor do Senhor é a raiz. É a raiz da sabedoria. Então, quando você teme a Deus, você permanece de pé. O temor faz com que você vá para a oração, você vá para a palavra, faz com que você pratique a palavra, faz com que você se afaste das coisas indevidas, das coisas erradas. Você sabe muito bem que a palavra condena.
Você está compreendendo? Então, pela incredulidade, você é quebrado, mas pela fé você permanece de pé. Pela fé você permanece de pé. Então, que você possa estar permanecendo de pé. Por meio do quê? Por meio da oração, por meio da palavra, por meio do jejum, se afastando das coisas erradas. Se você está em pecado, confessa e abandona. E passe a estar o quê? Ligado a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele disse, sem mim nada podeis fazer. Que você receba de bom grado a palavra do Senhor e que o Espírito de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Que a palavra possa produzir transformação, mudança para a tua vida. Que a tua vida nunca mais venha a ser a mesma depois desta palavra. Que você esteja ligado a Jesus e sempre ligado a Jesus. Permaneça nele. Permaneça em Jesus Cristo. Permaneça tendo dentro de você o Senhor Jesus. E o mais ele fará. Glória a Deus. Pois bem, vou estar terminando. Mas antes de terminar, antes de concluir, eu quero nesse momento orar pelos semeadores do Deus vivo, por aqueles que têm contribuído, para que eu continue pregando pela internet. E não é só isso, não. Tem tantas coisas, que precisam serem feitas relacionadas ao ministério. Tem tantos projetos e eu quero nesse momento estar orando pelos semeadores do Deus vivo, por aqueles que têm sido patrocinadores, mantenedores desse ministério, desta obra. Então, eu quero orar nesse momento. Meu Deus, eu quero, meu Pai, nesse momento, mais uma vez, te pedir por todos os semeadores do Deus vivo. Quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa, de maneira abundante, a vida de todos os teus filhos. Abençoa nessa hora, meu Pai, os teus filhos que estão com causa na justiça, pessoas que estão esperando algo, meu Deus, para receber da justiça. Ajuda os teus filhos a pagar as contas. Ajuda os teus filhos a se verem livres das dívidas. Faz, meu Pai, com que os teus filhos venham ser prósperos, bem-sucedidos. Faz os teus filhos terem muito para emprestar e até mesmo para dar, mas não venham pegar emprestado. Faz os teus filhos serem cabeça. Faz os teus filhos, meu Pai, estarem sempre por cima e jamais por baixo. Faz, meu Deus, com que eles sejam suas testemunhas aqui na terra. Porque teu Filho Jesus Cristo, ele disse, ser-me-eis minhas testemunhas. Então, meu Pai, faz os teus filhos serem tuas testemunhas. Multiplica, meu Deus, multiplica os recursos materiais que estão nas mãos dos teus filhos. Multiplica a semente que foi lançada sobre esse ministério. Multiplica de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100 e até mesmo de 1 por 1000. Então assim eu peço a bênção do Senhor, da qual não acrescenta dores, sobre a vida dos semeadores do Deus vivo, e já creio pela fé em nome de Jesus. Peço nesse momento, meu Deus, também por aqueles que têm um desejo sincero de contribuir com esse ministério, com esta obra. Faz, meu Pai, com que o recurso financeiro chegue nas mãos dessa mulher, nas mãos desse homem, e que quando o milagre financeiro ocorrer para essa pessoa, que quando o milagre financeiro acontecer, meu Pai, que essa pessoa venha ser fiel ao Senhor, contribuindo para com esse ministério. Assim, meu Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida desta pessoa que tem um desejo sincero de contribuir com esta obra para a glória do Teu nome e tão somente para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta, o dia mais glorioso, que a humanidade vai presenciar. Todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus, declaramos com toda a nossa fé, amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, declare juntamente comigo, vamos lá. O Deus vivo é conosco, por isso vamos em frente.
olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor, não baixe a cabeça, não baixe a guarda, vamos para cima, parte para cima, porque Jesus Cristo ele garante vitória atrás de vitória. É de fé em fé, de glória em glória. Então é isso. Glória a Deus. Permaneça firme com o Senhor. Persevere até o fim. Permaneça. Você sabe que o diabo está doidinho para te tragar. Você que estava aí afastado. Né? Você que estava afastado, mas que tomou a decisão de voltar para a presença do Senhor. Você que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, entrega. Para de ficar protelando, para de ficar adiando. Tá? Eu não vou fazer apelo não, tá? Não vou fazer apelo não. Eu vou deixar por conta do Espírito Santo, porque é Ele quem convence. É Ele quem convence. Né? O homem fica tentando convencer o outro de se converter. O papel do homem, na verdade, é só anunciar, é só proclamar a palavra. Se a pessoa vai se converter ou não, aí é com ela. É o Espírito Santo que convence. Então você que está ouvindo, você que ouviu a palavra, está afastado? Então volte. Faz aí você mesmo uma oração nesse momento. Meu Deus, me perdoa. Nesse momento eu volto. Nesse momento eu me reconcilio. Você não precisa de homem para chegar diante de Deus, não, tá? Basta você chegar diante de Deus e falar com as suas próprias palavras. E se te faltar palavras, basta você chorar, derramar as lágrimas, que o Senhor ele compreende tudinho. Compreende tudo que você quer expressar através do teu choro, tá bom? Você que estava afastado, se conserte, volte, permaneça na presença do Senhor. Você que não entregou a vida a Jesus, é simples você entregar a vida para Jesus. Sabe como é que é? Basta você crer no sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo ele fala aqui mesmo, ó, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, olha o que fala aqui. Eu já ia até encerrar, né? Aliás, eu já tinha dado a bênção, não vou pregar de novo não, tá? Mas olha só o que diz aqui, ó, Romanos capítulo 10, diz aqui, ó, versículo de número 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Entendeu? Então, é isso. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Você crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? Você que não entregou a tua vida ainda a Jesus Cristo? Então, basta você confessar com os teus lábios se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Basta você dizer o quê? Eu creio que Ele é meu Senhor. Basta você confessar, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Basta você confessar e você já é salvo. E eu não vou ter que fazer mais nada? Vai ter que se batizar nas águas. Enfim, vai ter que começar a congregar em algum lugar. É isso. Entendeu? Mas a princípio, você só precisa confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador. Então faz isso. Você que ainda não entregou a tua vida a Jesus e você que está afastado, apenas se reconcilie. Você sabe o que você precisa fazer. Glória a Deus. Então é isso. Que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live e que você possa, ao fazer isso, receber do Senhor Jesus o galardão de profeta. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Antes que eu me esqueça, toma aí nota aí da chave Pix 21 979 99 3686. Vou repetir, 21 979 99 3686. Esse é o número da chave Pix, que é o mesmo número do WhatsApp. 21 979 99 3686. Depois de você fazer a sua doação de qualquer valor, de R$1 até 1 milhão. Pastor, eu não tenho 1 milhão. Mas eu estou profetizando sobre a tua vida. Toma posse aí. Tá? De R$1 a 1 milhão. De R$1 a 1 milhão. Fica ao teu critério, tá? A quantidade, o valor da sua oferta, da sua contribuição em amor a Jesus e ao Evangelho. E aí você vai tirar o print do comprovante, né, da sua doação
e vai nos mandar lá para o WhatsApp, tá bom? E aí eu vou pegar o seu nome, vou escrever no livro dos semeadores do Deus vivo e vamos orar pela sua vida profissional e financeira e também as demais áreas, manhã, tarde, noite, pelas madrugadas, tá bom? E é isso. Compartilhe esse vídeo, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão de profeta. Até o próximo vídeo, até a próxima live, tá bom? Deus abençoe, muita luz, graça e paz. Compartilha com 12 pessoas no mínimo, tá? Com 12 pessoas. Deus abençoe, muita luz, graça e paz.